Ser ou não ser? Eis a questão. Por que se fazer teatro? Esse é um grande questionamento. Tudo bem, gente? Eu quis começar a nossa aula de uma forma diferente. Tem sido essa a proposta, né, das minhas aulas. E eu queria conversar com vocês sobre a origem do teatro. Lindo a história do teatro, né, de quando surge esse elemento tão maravilhoso, essa representação artística que é o teatro, certo? Então é um momento muito espetacular, muito bonito, que acontece 7 séculos antes de Cristo, quer dizer, nós estamos no ano 2020, então o teatro está completando, na verdade, 9 séculos, não é? É muito tempo. E esse teatro ele surge em forma de comemoração. Não tinha essa ideia de que era um teatro, era uma forma das pessoas representarem. Por isso que eu vesti uma roupa vermelha, alegre, para comemorar e parabenizar o, o aniversariante, né, da aula, que é o teatro. Lembrando a todos, né, que o Dia do Teatro, o Dia Mundial do Teatro, é 27 de março, que também é comemorado o Dia do Circo. Mas esse teatro em si, ele surge lá na Grécia Antiga, em forma de comemoração ao deus Dionísio, deus do vinho, Baco, e as pessoas se reuniam e elas se fantasiavam para comemorar a colheita, a vinda da prosperidade que a natureza proporcionava. Então elas faziam procissões e dançavam, representavam. Surge aí o teatro. É uma forma de nós termos a capacidade de se representar, criar possibilidades de sermos pessoas diferentes. E esse teatro ele toma uma projeção muito grande na Grécia Antiga, com os grandes festivais, as grandes competições de textos, onde as pessoas se reuniam para assistirem aos grandes espetáculos e eram verdadeiros festivais, e é por isso que ainda existem os festivais de teatro, onde as pessoas se reuniam para assistir e escolher os melhores textos. Só lembrando uma coisa bem interessante, ou dizendo para vocês, os que ainda não sabem, mas meus alunos já sabem, né, que isso era um tema frequente nas nossas aulas quando o debate era mais teórico, é que no teatro grego sempre eram os homens que representavam, certo? Então, os homens se travestiam, que vem a palavra de se travestir, de personagens femininos, porque não era permitido, infelizmente, né, era uma tradição da época, que as mulheres participassem, que elas fizessem parte das encenações. Então, alguns atores que tinham traços mais delicados, olha que coisa interessante para a gente refletir no contexto histórico atual, mas os atores se travestiam de personagens femininos. E dentro desses grandes festivais, 3 autores se destacaram perfeitamente, maravilhosamente, que foi Sófocles, Ésquilo e Eurípides. Geralmente eles competiam entre eles e grandes textos saíam. E um texto que eu quero destacar hoje, assim, faz parte da tragédia grega, que é Édipo Rei, né, de Sófocles, que é a história linda, né, de Édipo e Jocasta, onde o filho, sem saber, se apaixona e se casa com a mãe, sem saber também, que é a grande tragédia do teatro grego,
que grandes atores representaram aqui no Brasil, como Paulo Altran se destacou fazendo o Édipo, que tem o segredo da esfinge, que aí eu lanço para vocês, para contar para vocês qual era o segredo da esfinge. Ela pergunta qual é o animal que de dia, na infância, anda com quatro patas, na a vida adulta anda com duas e na velhice anda com três patas. E ninguém conseguia decifrar esse enigma. E Édipo consegue decifrar que o animal era o homem, que na infância ele engatinha, ele se arrasta, né, as quatro patas, na vida adulta ele anda com as duas pernas e na velhice ele utiliza a bengala. Então ele consegue decifrar o segredo da esfinge, e como ele vive de um outro reino, ele tem o direito de casar com a rainha daquele reino que está assolado e destruído pela guerra e pela fome. E o prêmio de quem descobrisse o segredo da esfinge seria casar com a rainha. A rainha que tinha ficado viúva de seu esposo Lion, que era o pai legítimo de Édipo. Só que existe um oráculo, porque já existia a questão das profecias, como não tinha uma questão religiosa, as pessoas iam ao oráculo para eles decifrar o segredo das crianças. E quando Édipo nasceu, o pai leva ele ao oráculo e o oráculo diz que aquela criança vai ser a desgraça do país, e que ele vai matar o pai e vai casar com a mãe. O oráculo conta a ele. E Lion, que era o pai legítimo de Édipo, vai embora e manda matar Édipo, não é? Só que entrega a um caçador, e o caçador não tem coragem de matar e vai para um outro reino e amarra Édipo pelo calcanhar, que é o que significa Édipo rei. Édipo, né? Aquele do calcanhar torto. E ele prende lá para que as feras comam, devorem aquela criança. Só que um outro rei de um outro reino descobre isso, ele, e leva para criar. Então Édipo cresce, e quando está na sua fase chegando à juventude, ele vai ao oráculo, e o oráculo diz: olha, você é condenado, porque você vai matar seu pai e você vai casar com sua mãe. Ele, no desespero, foge do reino e do rei, para não acontecer a tragédia. E ele não sabia que ele não era filho legítimo. Então, no caminho, ele encontra Lion, e eles têm um embate, porque Lion estava tentando destruir a fome, a seca daquele reino, e nesse embate Édipo mata Lion, que era o pai. Então ele vai para o reino, encontra a esfinge e decifra. Então ele casa com a mãe. E nesse casamento, olha que coisa bem tramada, que coisa bem construída. E esse texto existe há 7 séculos. Não é? E tá aí as pessoas, as grandes companhias de teatro do mundo montando. Teve uma novela da Rede Globo, a novela Mandala, que fez, se baseou nessa história. E ele casa com a mãe, e quando ele vai, aí a peste toma conta novamente do país, e ele vai ao oráculo e ele diz: olha, você matou seu pai. Ele diz: não, que eu fugi do reino, eu não matei meu pai. Aí ele diz: não, aquele não era o seu pai. O seu pai legítimo é o pai que você matou lá na entrada do reino, e você casou com sua mãe. Quando ele conta a mãe, a mãe se mata, né, de desespero. Eu estou dando um spoiler, né, contando a história, mas esse é um texto tão montado. Inclusive, eu já fiz uma encenação com os atores do meu curso de teatro da UEPB. O ano atrasado a gente montou Édipo Rei. Todo ano eu tento montar um clássico. O ano passado a gente montou Sonho de uma Noite de Verão, de Shakespeare. O ano retrasado foi Édipo Rei.
Então o Édipo, no desespero, ele fura os olhos com os alfinetes da mãe e ele vai embora, certo? Vocês perceberam que a gente não trabalhou hoje os elementos da respiração diafragmática, porque para a aula não ficar tão longa. E só lembrando a vocês que não vou mais ficar fazendo aqui, porque muitas pessoas relataram que a aula estava ficando cansativa. Então é uma prática, é uma dica para vocês, que vocês não só façam a respiração diafragmática, a respiração do pulmão, inspirando e expirando, só na aula, certo? Vocês devem praticar. Minha sugestão é que vocês pratiquem de manhã ao acordarem, certo? Vocês vão no momento de reflexão, alguns chamam de meditação, outros de oração. No meio dessa oração, vocês tirem um tempinho para fazer essa respiração, para fortalecer o pulmão, todos os órgãos respiratórios de vocês, certo? Então, hoje a gente sauda o teatro, a nossa aula de teatro, com a história do teatro grego e destacando o Édipo Rei de Sófocles, tá bom? Fiquem bem, se cuidem, um viva ao teatro, as pessoas que fazem a arte, as pessoas que trabalham com teatro na Paraíba. Nós temos grandes atores, grandes autores, grandes diretores, e a arte tem contribuído muito para as pessoas resistirem nesse momento de confinamento, tá bom? Até breve, e viva a arte, viva o conhecimento, viva vocês que estão aí, viva eu que estou podendo estar mais próximo de vocês, e até breve. Logo, logo a gente vai discutir sobre outros autores, sobre a construção do personagem, e viva a arte!